Bom dia a todos, paz do Senhor a todos aí que nos acompanham aí através do YouTube aí. Que Deus continue te abençoando. Quero até estar pedindo perdão aí para todos que estão inscritos aí no meu canal. Sabemos que seguir Jesus Cristo não é fácil, luta após lutas. Então até peço oração dos irmãos aí para que eu possa continuar frequente a estar trazendo mensagem que o Senhor fala aos nossos corações, porque as lutas contra esse canal, contra esse projeto é muito grande. Então necessito das orações dos irmãos em prol da minha vida, em prol da minha família, amém? Para que Deus possa estar aí cada dia nos dando a vitória através de cada luta e através de cada dificuldade que surge do dia a dia. E um dos motivos de eu estar aqui hoje, Deus trouxe uma mensagem ao meu coração, e essa mensagem ela vem queimando há muitos dias, e eu buscando no Senhor, eu trouxe um tema primeiro, aí eu buscando no Senhor esse tema, aí conversando com o Senhor no Terminal Isidoro, que é um Senhor que evangeliza nos terminais. Glória a Deus pela vida desse Senhor, que faz esse trabalho bonito ali em prol daquelas vidas que passam todos os dias ali, no corre-corre, indo para o trabalho, vindo do trabalho, mas tem homens de Deus ali ainda em prol de evangelizar, trazer mensagem para aquelas vidas. E ele trouxe uma mensagem que está lá em 2 Reis, capítulo 5, que é uma história que muitos conhecem, mas tem uma personagem nessa história que ela vem dizer com o tema da mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, que é o tema: igreja sai de dentro da igreja. E conversando com o meu líder de célula, ele trouxe o significativo da palavra igreja, que é sai para fora. E aqui trazendo o texto aqui que está lá em Naamã, que é a história de Naamã, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. Essa história toda baseia nesse texto. O texto-chave dessa mensagem saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Senhor Deus Pai, neste momento a Tua palavra está sendo ministrada, a Tua palavra está sendo lida, Senhor. Pai, o Odaí si só não tem nada a oferecer a quem está ouvindo aqui no templo, quem está ouvindo, meu Pai, através desse vídeo. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, me usa como canal de bênção para falar, meu Pai, com a Tua igreja, que o que o Senhor trouxe ao meu coração, Senhor, que venha, meu Pai, ser ministrada, meu Pai, neste momento, através deste vídeo, em nome de Jesus. Quando o Senhor, meus amados, queimou essa mensagem, trouxe essa mensagem ao meu coração, e ela ardia para que eu viesse ministrar ela, que ela não ficasse só no meu coração. E o tema dessa mensagem é igreja que sai de dentro da igreja. E eu perguntando ao Senhor, mas como igreja sair de dentro da igreja? Porque às vezes a gente foca que o templo aqui é uma igreja, mas na realidade o templo se torna uma igreja quando eu e você está no templo. Então Deus trouxe ao meu coração que a igreja que tem que sair de dentro de si é a igreja dentro de si que tem que sair. Eu falei, mas por que, Senhor? Porque hoje, meus amados, as igrejas hoje estão preocupadas mais em volta do templo, dentro desse quadrado, em prol que as vidas lá fora é as que estão mais precisando.
E hoje Deus trazendo, na hora que o pastor lá, o ministrante lá no terminal, me falou sobre essa menina, veio a confirmação no meu coração sobre essa menina que saiu de Israel e foi útil, foi usada por Deus aonde ela estava. Essa menina, ela não foi com livre e espontânea vontade, ela foi levada em cativo, ela foi como escrava, ela foi, vamos dizer, levada à força. Mas mesmo assim, irmão, ela não deixou de cumprir o compromisso de ser cristão, de ser uma serva de Deus. Ela poderia ter guardado, olhado a história de Naamã, ver o sofrimento da sua senhora, vendo as reclamações que ela talvez falava em voz alta do seu senhor, de ver o seu marido com aquela doença, até quando ele ia continuar, e quando o povo já todos soubesse que o seu general tinha uma doença, uma lepra, que por onde ele era honrado, por onde ele era conhecido como o herói. Então essa menina, vendo essa história, ela mostrou a igreja naquele momento. A igreja que saiu de lá de dentro de Israel, foi levada cativa, e olha para você ver, irmão, essa menina conseguiu mudar a história desta família. Porque ela foi raptada, tirada de lá as forças pelos olhos humanos, mas olhando pelo natural de Deus, Deus trouxe essa menina para que ela pudesse abençoar, para que Deus pudesse abençoar esta família. E às vezes, irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, a igreja precisa tomar essas posturas também, a igreja precisa também tomar essa posição, sair de dentro de si próprio e começar a preocupar com as vidas, com as dores das pessoas que estão lá fora. Hoje, no grupo que eu faço parte, que é um grupo lá do meu bairro, lá do Cinemark, em Mato Grosso, apareceu uns vídeos lá de um jovem mendigo que estava tumultuando a BR, uma cidade que eles não mostraram se era no Mato Grosso, onde era, e foram solicitados 2 policiais federais, entenderam? E esses 2 policiais, não sei por desatento, foram tirar esse mendigo do meio da rua, da BR, e ao mesmo tempo que eles foram tentar, esse mendigo conseguiu tomar a arma de um policial e matou os 2. Olha para você ver, os 2, ele conseguiu matar os 2, e andando com a arma ali, passou 2 policiais civil, foram e executaram esse mendigo. Olha o ponto que a humanidade está. Eu trabalho dentro de um terminal, irmãos, que quando eu vou para o serviço, você vê a luta que é ir para o serviço, por causa de um banco, as pessoas atropelam os outros, por causa de um espaço que não está nem cabendo mais gente dentro do ônibus, as pessoas entram na frente do ônibus e não preocupam com os que estão ali dentro, que precisam ir trabalhar. Elas não estão nem aí com as vidas que estão ali, elas estão preocupadas só em si próprio. E às vezes, meus amados, tem pessoas que estão usando de má fé nesses momentos que uma pessoa está no tumulto ali querendo brigar para sentar num banco, outras pessoas estão indo para roubar os objetos dessas pessoas. E a igreja, o que nós estamos fazendo? O mundo lá fora está entrando em caos, e a igreja continua presa dentro do templo. E quando Deus mostra essa menina, a postura que essa menina teve de passar por cima da sua dor, de passar por cima do seu orgulho, e mostrar para aquele Senhor que em Israel há um Deus, que em Israel tem um profeta que pode curar, que pode libertar. Você que faz parte da sua igreja, você tem coragem de falar no seu serviço quando seu irmão ou quando seu colega de trabalho está passando por uma luta, por uma dificuldade, você tem coragem de falar: ó, meu irmão, vai lá na minha igreja, que a minha igreja tem profetas que podem te curar, lá na minha igreja tem profetas que podem te libertar. Como eu faço parte da igreja Templo da Glória de Deus, e isso também, nós aqui temos que falar isso. Será que trazer pessoas para cá? Será que temos atitudes de falar isso lá fora? Porque as pessoas, meus amados, elas não vão bater na igreja pedindo para entrar. Elas estão precisando que nós vamos lá fora, trazer elas aqui para dentro, preocupar com as dores delas, preocupar com os problemas delas. Porque na cabeça delas, elas acham que as igrejas hoje só preocupam em enchimento da igreja, em capitais, em dinheiro. Mas não é isso que Deus está querendo. Porque quando você vai falar para um ímpio lá fora, a primeira resposta que tem: eu vou dar dinheiro para pastor. E não é isso, meus amados, que Deus quer. Deus quer a salvação, não só nossa, mas deles também. E quando Deus trouxe essa menina, que essa menina começou a converter a mulher de Naamã, sabe como que ela usou? Lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu,
que ele pode. E ela deve ter começado a contar. Tinha o Elias, o profeta Elias, que Eliseu sucedeu depois de Elias, que foram arrebatados. Eliseu já, muitas histórias, Eliseu fez isso, Eliseu fez aquilo, fez o machado flutuar. E eu creio, minha senhora, que se o Senhor for lá, ele vai ser curado. E a partir do momento que essa menina conseguiu convencer a mulher de Naamã, Naamã já começou a evangelizar, a mulher de Naamã já começou a evangelizar Naamã. Naamã, olha, a nossa serva, uma menina, uma criança falou que lá em Israel tem um profeta que pode te curar. Mas aí o mais interessante foi que eles deram credibilidade à palavra dessa menina que veio cativo, obrigado. Ela não tinha esse dever, ela poderia guardar o rancor que ela tinha e falar: eu preocupar com o problema desse pessoal, eles me trouxeram, eles até mataram os meus pais. Mas ela não fez isso, meus amados. Ela levou a mensagem de Deus e provou para esse Senhor, para essa família, que lá em Israel tem um profeta que pode. E isso fez eles gerar uma fé e uma esperança, ao ponto de Naamã mandar uma carta para o seu rei. E o seu rei escreveu uma carta, credibilidade, e levar ao rei de Israel. E quando chega, meus amados, essa carta diante do rei de Israel, o rei de Israel recebeu como uma afronta. Ele rasgou as suas vestes, achando que o Ciro estava caçando um motivo para entrar em guerra contra ele. E nesse momento, meus amados, quando eu estava lendo essa mensagem, Deus falou ao meu coração: líderes, pessoas que estão na linha de frente, que não conhecem os seus liderados. Esse rei, se eles conhecessem o seu reinado, ele sabia que dentro do seu reinado tinha um profeta que ainda estava agindo no nome do Senhor, do Deus vivo. Esse rei conheceu, ele é de Israel, não sabia as histórias todas que Deus tinha feito com o povo de Israel. Essa menina, por ser pequena, ela de ouvir a história, ela teve fé e acreditou e demonstrou para aquela família que tinha um profeta lá. Mas o rei, um líder, não teve essa visão. Aí Deus me trouxe ao meu coração que muitas igrejas hoje, elas estão agindo pela visão dos olhos naturais. Elas não estão conhecendo mais os seus profetas que estão dentro da sua igreja. Elas não estão mais direcionando a sua igreja a ir lá para fora, para trazer as vidas que estão lá fora, escravas. Porque uma vida lá fora, liberta, curada, ela, o contorno dela, em volta dela, o ambiente que ela vive, vai ser transformado também. Porque a vida dela mudada, ela vai começar a compartilhar. E ontem eu falando na célula, Deus me deu a oportunidade de eu ministrar também essa mensagem na célula, um pedacinho dela na célula. E lá eu falando da célula, que a célula tinha um pastor que ele ia evangelizar num hospital de câncer de criança, só que ele ia fantasiado de palhaço. E chegando lá, quando ele começava a fazer um trabalho de evangelização e brincando com as crianças e vendo a felicidade das crianças, as crianças alegres, interagindo com ele, e as médicas observando que quando o pastor ia fantasiado de pastor, as crianças começavam a melhorar, as crianças começavam a sarar, as crianças ficavam mais dispostas ao tratamento, a reação do organismo delas era mais positiva a respeito do tratamento. Aí eles foram observar que no câncer, as células mortas, elas começam a mandar mensagem para as células vivas para desistir de lutar. E as células vivas, elas também vão desistir na onde o câncer aumenta. Mas quando o pastor vinha em forma de palhaço e alegrava as crianças, que elas começavam a ficar felizes, as células vivas começavam a mandar mensagem para as células mortas, que ainda valia a pena viver, que valia a pena lutar, que valia a pena restaurar. E aí o tratamento dessas crianças começava a melhorar e muitas eram até curadas. E isso é o que Deus falou no meu coração a respeito da igreja sair para fora. A igreja que está célula, a igreja que está viva, ela tem que buscar aquela igreja que está morta lá fora, que está indo para o inferno, em falta de a igreja viva ir lá buscar eles, trazer mensagem de esperança, de salvação. Enquanto nós estamos preocupados em formar grupos dentro da igreja, uma das coisas que Deus disse ao meu coração também a respeito de pastores, eles sabem, trazendo ao nosso coração, Deus trouxe ao meu coração que um pastor de ovelhas,
ele vive um círculo das ovelhas. As ovelhas mães, elas começam a gerar ovelhas, começam a produzir, vai chegando um ponto que essas ovelhas mais velhas, elas não vão produzir mais. E o pastor precisa desfazer delas, precisa abrir espaço para que as novas entrem, para que elas possam gerar. Porque ovelha, irmão, gera ovelhas. E um do propósito de Deus nos colocar nós como ovelha, não é só para nós ser humilde, submisso na hora, porque ovelha não grita na hora que está passando por luta. Não é porque ovelha aguenta tudo calado, não. Mas ovelha também, ela gera ovelha. E você, irmão, quanto tempo você está congregando nessa igreja? Quantas ovelhas você já gerou para o reino do Senhor? Quantas igrejas quantas ovelhas você já multiplicou para o reino do Senhor? Quando você chegar, eu e você vamos chegar diante do Senhor, e Ele vai cobrar de nós como os talentos daquele, quando Ele diz aquela parábola: o que você fez com o talento que eu te dei, que é a sua vida? Quantas vidas você pôde salvar durante esse tempo que eu te dei de pouco culto na terra, para ver aquelas vidas sofrendo, para ver o sofrimento daquelas pessoas, e quantos deles você preocupou em salvar? Isso, meus amados, mostra um líder que não conhecia que dentro da sua terra tinha um profeta que ainda agia. Mas o profeta, ouvindo falar da situação que o rei estava, ele mandou avisa para o rei: oh, aleluias, que aqui em Israel ainda há profeta, homens, meu pai, e mulheres que se levantam e que estão dispostas a batalhar lá fora, a mostrar para aquele povo lá fora que ainda tem Deus que age, que o Deus não é só o Deus de ontem não, que Ele é o Deus de hoje também, e vai ser o Deus de amanhã também. Isso é o que Deus quer que nós fazemos, irmão, da mesma forma que Ele agiu na vida daquelas pessoas lá atrás, que Ele agiu na vida das pessoas, dos personagens que estão aqui, Ele está agindo hoje também na minha vida e na sua vida. Você acha que Deus me libertou das drogas foi para quê? Para trazer vidas àquelas pessoas também através do meu testemunho. E acho que Deus está curando você por quê, irmão, dessa enfermidade? Para que você leve a vida àquelas pessoas que estão enfermas. Por que Deus está te abençoando financeiramente? Para que você venha abençoar aquelas famílias que estão passando por dificuldade. Por que Deus está abençoando o seu casamento? O casamento é abençoado para que você leve essa mensagem àquelas famílias, aqueles casamentos que estão sendo destruídos pelo orgulho ou pela alguma palavra de maldito. Esse é o propósito que Deus está nos preparando, irmão, para que nós possamos sair dessa zona de conforto e ir lá para fora levar a mensagem, porque nós estamos tardando a vinda de Jesus Cristo, porque nós estamos nos nossos comodismos, achando que só vir para o templo, baixar nosso joelho, orar, ouvir a palavra de Deus é o suficiente, mas não é, irmão. Não é, porque lá fora tem vidas que precisam estar aqui também. Você já é salvo? Você já tem certeza que está da sua salvação? Então vai buscar os outros que não têm certeza. Vamos atrás daqueles que não estão precisando, que o diabo está pondo dúvida, mudando a mente dele a respeito da igreja verdadeira. Porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja. O Senhor está vindo buscar. E Ele mandou o convite para todos, ir de pregar o evangelho. Mas na parábola do rei, os convites que Ele deu, muitos não vieram. Ele pegou e mandou outros. Mas na hora de entrar na festa, Ele não vai te reconhecer. Ele não vai nos reconhecer se nós não fazer a obra dele e ser obediente em tudo, até o id dele. Deixa, irmão, não deixa o inimigo nos prender em alguns erros que a gente faz, mas pedimos perdão para Deus e vamos levar a palavra do Senhor, salvar vidas ali. E durante esse processo, que Naamã foi diante do rei, diante do profeta, Deus, eu acredito, não está escrito na palavra, mas eu creio que Deus falou para o profeta: não quero só curar ele da lepra, não, eu preciso quebrar o orgulho dele, porque por mais que ele é conhecido como rei, herói, mas vocês sabem que quem é herói aqui é só um, que é o Deus de Israel. E esse momento é o que nós conhecemos sobre a história de Naamã. Até tem uma música que fala para quebrar o orgulho. E aqui, a partir daquele momento que ele chegou, Deus falou para o profeta: não precisa nem você sair, manda o seu servo só avisar para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Acho que é o rio Jordão, agora não lembro na minha cabeça. E nesse momento o orgulho dele falou tanto que precisou, irmãos, os seus servos agir por fé por ele.
Olha para você ver o contorno que essa palavra, que essa evangelização dessa menina gerou. Essa menina evangelizou a mulher de Naamã, a mulher de Naamã convenceu Naamã mandou avisar o rei mandou uma carta para o rei de Israel, que não sabia que tinha um profeta em Israel, já ficou sabendo que tem um profeta que ainda está agindo. Quando esse profeta, que o Naamã chega no profeta, o profeta fala, vai lá e mergulha 7 vezes no rio, e ele por seu orgulho não quer mergulhar. Aí os seus servos que estão, a comitiva que está com ele, vai e convence ele, mas Senhor, se não fosse no rio lá da Síria, o Senhor não mergulharia? Vamos obedecer. E nesse momento, irmão, Naamã quebrou, passou por cima do seu orgulho, e na hora que ele mergulhou as 7 vezes, que ele subiu curado, não só ele, mas toda aquela comitiva que estava com ele, se renderam ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. E naquele momento, meus amados, ele voltou ao profeta e disse, cadê aqui? Voltou o homem de Deus e ele, toda a sua comitiva, e veio, pois, diante dele e disse, eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há um Deus, senão o Deus de Israel. Naquele momento, irmão, o nome do Senhor voltou a ser glorificado, não só pela aquele povo da Síria, pela família de Naamã, mas como também pelo rei de Israel. A vida de muitas pessoas foram mudadas, foram transformadas por causa de uma menina teve a postura de começar a testemunhar aonde ela habitava, aonde ela estava, cativa, escrava, e ela mesmo assim serviu ao Senhor, foi usada por Senhor. Por isso Deus fala ao meu coração e quer falar ao seu coração. Não importa a situação que você está passando, não importa onde você está, se você está bem, se você está com raiva, se você não gostou, se você não gosta, mas o importante é que o nome do Senhor tem que ser glorificado. E através dessa palavra, através do testemunho de você anunciar o nome do Senhor, a palavra dele vera para que se cumpra, as vidas vão ser transformadas, vidas vão ser curadas e restauradas, famílias vão ser salvas através do nosso posicionamento. Que nesse dia, meus amados, que essa mensagem possa estar te despertando para uma nova visão que Deus está querendo trazer à nossa igreja. Que nós passamos a preocupar mais com os irmãos que estão passando por luta lá fora. Não esperar só que eles venham bater na porta da igreja, mas que nós viemos levar a palavra do Senhor. Palavra transformar vidas daquelas pessoas. Tem hora que eu fico imaginando a transformação que Deus fez, a libertação que Jesus deu ao endemoniado gadareno, e depois que Jesus Cristo saiu, todo mundo olhar para aquele homem bem arrumadinho e começar a testemunhar e falar, foi Jesus Cristo. Olha o ambiente, irmão, quantas pessoas, histórias, sabia que não passa por ali, porque ali tem um endemoniado, que ele te ataca, que ele come até defunto, mora no cemitério, e agora passa aí, o povo vai desviando do caminho para não passar. Opa, pera aí, o endemoniado que estava ali, ele foi liberto, agora nós podemos passar. Opa, vamos dar a volta, porque não, moço, ele já foi liberto. Mas quem libertou? Como foi essa história? Jesus Cristo libertou ele. Você sabia, irmão, que aquele demoniado, gadareno, ele foi liberto por um tal profeta chamado Jesus? Quantas histórias, quantas pessoas tiveram a vida mudada pela transformação desse homem? Quantas pessoas, irmão, possam ter a vida mudada através do meu posicionamento, através do seu posicionamento, a partir do momento que nós tomamos posições de ser a igreja que Jesus vai buscar. Porque ficar dentro do templo da igreja, Deus não vai vir buscar isso aqui não, irmão. Porque o véu foi rasgado. Não é isso que Deus vem buscar, é isso que Deus vem buscar. É o que Ele está vendo aqui dentro. Não o que está só saindo daqui, mas o que Ele está vendo aqui dentro do meu e do seu coração. Que nós estamos posicionando aqui dentro como igreja, para que aqui fora possa sair a igreja verdadeira que o Senhor vai vir buscar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que essa mensagem possa falar com o Senhor. Pai, a Tua palavra foi ministrada. Agora eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um que ouviu aqui, que cada um, meu Pai, que vai ouvir essa mensagem, que a Tua palavra diz que apenas nós falamos, mas que a interpretação
e um convencimento vem do Espírito Santo sobre o bem e sobre o mal, sobre o juízo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com a tua igreja, que essa igreja venha ser despertada para sair, preocupar com aquelas vidas que estão lá fora, porque o mundo não vai melhorar. Nós só precisamos resgatar aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que são escolhidos do Senhor. Mas a igreja maior do Senhor, ela está lá fora. Precisamos ser resgatados por essa igreja que está diante do Senhor. Que nós viemos nos posicionar nesse dia e nos outros dias. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Amém.